Muito bem. Então, estamos gravando o nosso encontro. Vou responder a pergunta do André, né? A pergunta, vou ler até para ficar bem claro, né? A dúvida do André é referente a software. Vejo que estão ficando em um software específico, o Morro. Mas no meu caso, que tem experiência em Toonboom e Adobe Animate, poderia participar de projetos mesmo tendo esses softwares como principais? André, é o seguinte, não, os projetos eles podem ser desenvolvidos da forma como vocês acharem melhor. Não tem uma obrigação de usar o software referência da plataforma. Mesmo essas informações que eu estou dando para vocês são informações que servem apenas de suporte, né? Então, se vocês usarem num projeto o software Morro, a gente tem condições, tem melhores condições de dar suporte para vocês. Mas isso não obriga vocês a fazerem apenas nesse software. Então, o procedimento dentro da plataforma é igual, é o mesmo. Então, se na hora de precisar de um animador, ou precisar que desenvolva um projeto a partir de um software específico, vocês fazem a chamada solicitando essa especialidade. Então, não tem. Na verdade, em princípio, assim, é uma plataforma de produção colaborativa em cinema de animação. Mas se vocês pensarem um pouquinho, absolutamente qualquer projeto pode ser desenvolvido dentro da plataforma. A gente não vai também ficar restringindo essa possibilidade. A gente pretende expandir ela, qualificar ela, para dar suporte para todo tipo de produção. Nesse momento, o suporte que a gente dá é para animação cutout, software Morro, e com todas essas técnicas e estratégias de produção em grupo, né, que a gente está desenvolvendo aqui. Só está entrando aí. A gente está desenvolvendo aqui. Então, mas não é uma obrigação, vocês não têm obrigação de fazer isso, né? A gente pode desenvolver projetos em stop motion, né? Pode desenvolver projetos em 3D, pode, mas, por exemplo, nesse atual momento, se vocês resolverem desenvolver um projeto em 3D, a gente não vai conseguir dar um suporte tão ágil e tão objetivo como é o que a gente está oferecendo do ponto de vista referencial. Todas as informações aqui apenas são orientações e, que a gente garante que consegue dar conta, né? As outras, com o tempo, na medida que a comunidade aumentar, na medida que a gente oferecer cursos, né, com esse tipo de especialização, no Toonboom, no Animate, tá tranquilo, dá para desenvolver projeto tranquilo. Esse é o segundo ano da plataforma, vamos fechar 2 anos de plataforma, né? E até aqui a gente só fez projetos cutout, né? E com o software Morro, usando outros softwares de apoio, o After Effects, né? Como software de apoio. Mas não porque a gente obrigou, é porque é o perfil do grupo mesmo, certo? Não sei se eu respondi, mas assim, simplificando, né? Resumidamente, seria isso. Não há restrição de software, não há nenhum tipo de proibição. Eu vou falar bastante hoje sobre justamente essa questão da, da parceria, né, que a gente desenvolve dentro da plataforma e do conceito, que é o mais importante para a gente poder desenvolver um sentido de comunidade, né? Vou aqui só abrir a apresentação, tá? Se alguém quiser me chamar a atenção no meio dessa história aí, vocês podem me chamar, porque às vezes eu fico meio imerso e me perco um pouco. Muito bem. Só fui aqui. Chat. Beleza? Fico feliz de ter correspondido à questão. Assim, como eu falei inicialmente, hoje eu vou ir devagar, eu vou tranquilo, de boa, e esperando um pouquinho mais de intervenção de vocês, né? O ponto inicial aqui da aula de hoje é justamente as perguntas que eu mandei, a pergunta que eu mandei para vocês na aula anterior,
e que suscitam reflexões sobre essa dinâmica que a gente está propondo aqui de produção, né? Então, aqui, ó, por exemplo, vocês estão conseguindo enxergar aí ah, esse PDF que vou mostrar? Tá legal? Tá compartilhado aí? Então, tá escrito ali, autonomia e emancipação, certo? Beleza. Então, tá. Agora, um momento mais de afeto aqui, né? É, eu selecionei algumas frases, né? Só para vocês terem uma ideia do princípio do princípio que norteia a nossa prática, as nossas relações aqui na plataforma. Se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais nesses conceitos, né, vocês podem ver a obra do Mahbub ul Haq, que é, junto com a Amartya Sen, né, o Mahbub é um paquistanês, a Amartya Sen é um indiano, os dois são economistas, né, e eles, na verdade, são os responsáveis pela criação do IDH, usado pela ONU, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Até o IDH, a ONU só considerava itens de desenvolvimento do país ligado mais à questão da riqueza material, né? Então, no IDH, inclusive, um dos itens que é considerado como de desenvolvimento é o grau de felicidade de uma população de um país, né? Então, coisas bem subjetivas. Não sou fã dos dois, os dois são da área da economia, né? E eu não sou dessa área, embora utilize alguns conceitos, mas eu acho importante ressaltar que essa relação que a gente tem dentro da plataforma, ou que a gente pretende dentro da plataforma, passa muito por essa questão de satisfação pessoal, satisfação coletiva, de identidade coletiva e de relação de coexistência colaborativa mesmo, de fato, né? Não apenas exercer uma função dentro da sociedade que exige uma adaptação, e muitas vezes a gente fazer coisas que a gente não tem o menor prazer de fazer, não tem a menor vontade de fazer. Até eu me lembro que alguém perguntou se a plataforma seria um banco de talentos. E eu fiquei refletindo, pensando sobre isso. Eu acredito que a plataforma seja um banco de desejos, um banco de aspirações, sabe? De coisas que realmente vão sentir a gente completo, feliz, né? Trabalhar dentro dessa área. E existe uma grande possibilidade de a gente conseguir envolver um grande número de pessoas, porque audiovisual, no caso específico do sistema de animação, é voz, é quase como se a gente estivesse ensinando as pessoas a falar, né? Através de um canal específico. Então, a ideia é proporcionar esse tipo de relação. A animação, eu falei, né, nesses dois economistas, né? A animação, ela é indústria e ela é arte. Então, a gente precisa entender como funcionam essas duas questões. Nós trabalhamos, como eu falei, num campo de base, né, num campo de sustentação de todo um mercado que a gente imagina que possa se desenvolver, que não é o mercado que existe hoje, dentro de um conceito específico de relações, né? O mercado que existe é competitivo, a gente quer propor um outro tipo de relação, sem necessariamente acabar com o outro, apenas criar um tipo de relação nesse espaço de convivência. Deixa eu ver se alguém está chamando, acho que não tem ninguém ainda. Ah, tem aqui. Camila está perguntando. Tá? Então, enfim, é isso. Aí eu separei aqui duas frases do Emil Zatopek. Também não sou fã do Emil Zatopek. Eu peguei e selecionei essas frases porque tem muito a ver com o que a gente está fazendo, né? Ele diz assim: a grande é a vitória, mas a amizade de todos é maior. A nossa vitória é chegar à final de produção de um filme. Essa é a nossa vitória. Mas isso não pode, hipótese alguma, encobrir todo o percurso, todo o itinerário, todo o caminho que a gente faz para chegar nisso. Então, a gente não pode também se submeter ou se encobrir em função desse objetivo principal. A relação de parceria, a relação de amizade que se pretende construir deve ser suficiente
para dar sentido para a gente estar junto, para nós estarmos em relação a partir de um objetivo comum. O conceito é construir conhecimento, né? E não escravizar as pessoas em função de um objetivo final. E isso tem muito a ver com utilizar todas as ferramentas tecnológicas que estão à disposição. Outra frase do Emil Zatopek, né, que chama também, tem uma alcunha de a locomotiva humana, maior fundista maratonista do seu tempo, né? Quando você define seu objetivo muito alto e ali eu acho que não o cumpre, então seu entusiasmo se transforma em amargura. Tente um objetivo que seja razoável e, em seguida, gradualmente aumentá-lo. A questão é bem essa, assim, eu falei para vocês ontem que a gente trabalha com o conceito de etapa autônoma. Ok, o nosso objetivo é terminar um filme, mas a gente tem que ter plena consciência que cada etapa já é uma vitória, já é um produto alcançado. E a gente vai caminhando, especialmente os projetos colaborativos, dependem muito desse tipo de consciência, né? De uma consciência que não está escravizada pelo tempo. Os projetos colaborativos não são obrigados a terminar em determinado tempo. É no tempo das pessoas aprenderem a produzir, aprenderem a se relacionar e fazer com que isso se transforme em produto, né? Mesmo que seja um produto de uma etapa só. Então, esse é o grande passo. As colocações, o Emil Zatopek também, ele é responsável pelo desenvolvimento de técnicas de atletismo, né, especificamente para vencer os percursos de maratona. Mas tem um outro indista que me vinha à cabeça, que é o Abebe Bikila, que é um fundista da Etiópia, né? Foi o primeiro preto a vencer uma maratona. E ele dizia que a técnica tem outro entrando na nossa querida sala. A técnica de correr não era ele olhar o final, né? Não era olhar o final da pista ou olhar 20 metros à frente. Ele olhava sempre 1 metro à frente, né? Então, essa coisa de etapa autônoma tem muito a ver com isso. Eu sei, o objetivo é chegar lá no final, mas eu não vou olhar, porque se eu olhar, o objetivo fica muito distante e isso tende a me frustrar um pouco. Então, eu olho 1 metro à frente, eu vou vencendo 1 metro, vou vencendo outro metro, vou vencendo outro metro, quando eu estou lá. Então, esse é um ponto muito importante assim, de evolução. É claro que o diretor-geral, né, embora não seja obrigatório, ele tem uma grande importância nesse aspecto. As duas perguntas que eu vou fazer hoje para você, eu vou fazer duas hoje, porque amanhã é o nosso encerramento, né? Então, amanhã a gente discute sobre essas duas perguntas. As duas perguntas que eu tenho para fazer hoje tem muito a ver com essas questões que são subjetivas, né? E que acontecem. Assim, às vezes não. 90% das situações, falando em ensino democrático, a gente fica um pouco perdido, né? Perdido na história de que, pô, estou dentro de uma produção, cara, não tem ninguém aqui me orientando, o que eu faço? O que eu faço? Então, assim, é uma mudança completa de valores. Mas o primeiro esforço é descobrir o que eu faço e eu utilizar as ferramentas ao alcance, né? Então, o primeiro passo é necessariamente conversar com a equipe que está envolvida. Conversar com a equipe que está envolvida na produção. Primeiro passo. Mas a equipe inteira não sabe o que fazer. Não sabe. Vou pesquisar na internet, vou usar todas as ferramentas que estão ao meu alcance para ter um norte, para ter um rumo. Porque não tem um momento certo. Não tem. Não tem um momento certo. Não tem um jeito certo. Cada grupo tem o seu perfil. Então, essa coisa do software é a mesma coisa. A gente usa, e a parceria com a Laço é importante por isso, porque nos dá esse suporte de referência. Mas não há nenhuma obrigatoriedade nesse sentido. A plataforma é livre e ela é colaborativa porque ela mobiliza uma comunidade em torno da produção. Todo mundo. Quanto mais a gente produzir, melhor.
Então, isso significa construção de conhecimento. Nas escolas democráticas é exatamente isso que se faz. Não, o que eu estou falando para vocês nem é novo, né? Isso funciona há mais de 40 anos e os resultados, aonde existe esse tipo de relação, é 100% de sucesso, vamos dizer assim. 100% de sucesso. Numa escola democrática, se a gente vai visitar uma escola democrática, não são os adultos, não são os professores que recebem, são os alunos da escola. Os alunos recebem, os alunos mostram, os alunos... Isso significa falar em autonomia. Oi? Oi? Alguém quer falar? Não? Não? Beleza, você quer. Então tá, continuamos? Tá? Então, isso significa falar em autonomia a caminho da emancipação. Os grupos se autogerirem, os grupos serem determinantes do seu percurso, do seu caminho. Né? Então, isso é o nosso propósito, é o nosso esforço. Né? Isso só não dá certo se realmente a gente não tiver afim. Não exige um grande esforço, afinal de contas, mas isso é o princípio básico. Autonomia e emancipação. Uma das coisas que eu queria colocar para vocês, eu já falei também, é que e tudo isso eu estou falando em função das respostas da pergunta de ontem, né? É que é importante ter grupos heterogêneos, né? Mas pode acontecer de alguém muito experiente e centralizador, já aconteceu com a gente, né? Na produção dentro da plataforma, uma pessoa entra é muito experiente e quer fazer valer o seu conhecimento e tem uma atitude centralizadora, monopoliza todas as ações do grupo e do desenvolvimento, né? Isso pode acarretar alguns problemas, porque a centralização ela gera dependência, né? Se você tiver uma pessoa no grupo que responde a todas as perguntas e que não favorece a construção de conhecimento, a tendência é que todo o grupo fique dependente dela. E isso, na verdade, é uma tendência, né, da nossa cultura social de carregar tudo nas costas, no caso da centralização. E cria algumas tensões específicas, né, no relacionamento. Mas aquele que é mais experiente, o ideal seria que ele favorecesse o crescimento, não desse tudo o conhecimento do grupo, né, e não desse tudo pronto, para que não haja vícios, né, em termos de produção de conhecimento. Então, uma das coisas que aconteceu, por exemplo, no desenvolvimento de roteiro, a gente estava numa produção de desenvolvimento de roteiro, a gente mobilizou um grupo, esses grupos, assim, eram grupos que gostavam muito de roteiro, não era nenhum experiente, mas tinha uma pessoa que já tinha feito alguns cursos de roteiro e estava muito disposta a mostrar serviço. Então, o projeto que era de 5 minutos, no desenvolvimento do roteiro, acaba ficando de 8 minutos. Né? Então, isso há uma distorção aí, nesse sentido. E todo mundo foi levado em função da atitude, da experiência. Isso não deve acontecer? Não. Pode acontecer. Né? Só que a gente tem que fazer, depois de acontecer, a gente tem que fazer essa reflexão e analisar o que deu certo, o que não deu certo. Da próxima vez, a gente tentar fazer diferente e tentar melhorar essa relação. Então, o diretor-geral, com o tempo, vai aprender a lidar com essas situações e mediar essas relações de forma mais saudável, né? Mas que ela não crie tensões e atritos desnecessários. Né? Essa pessoa mais experiente chama de guru na produção. O cara sabe tudo e o cara centraliza tudo. Numa relação de competição, como acontece em produtoras, né, fora da plataforma, até é interessante. O cara sabe tudo, então dá para ele e deixa ele fazer o resto. Não. Né? Mas, na verdade, o que se quer, enquanto mais informação, a tendência é ter um comportamento mais tóxico. Né? Seja bem-vindo, Luan. Então, é isso. Assim, eu acho que vocês, o diretor-geral vai... As maiores dificuldades não são com as informações objetivas, né? Com as ferramentas. É mais com essa relação de grupo mesmo.
intersubjetiva, né? Mas, enfim, alguma pergunta? Querem falar alguma coisa? Né? Perguntar alguma coisa? Não? Se quiser declamar um poema também, pode declamar, cantar uma música, está valendo. Tá? Bom, então vamos adiante. Bom, vocês terminam o curso. O que é que vocês vão fazer? Espero que todos já estejam inscritos na plataforma como membro, né? Já, se não estiverem, a primeira coisa, o que tem que fazer? Né? Ao terminar o curso, né, nessa semana de conclusão do curso, vocês vão ganhar a certificação na plataforma. Tá? E vão observar ali os projetos inscritos, tem alguns projetos que vão aparecer que não estão ainda ali, para vocês avaliarem os projetos, né, e verem se querem ou não participar, se candidatar às vagas que vão ser ofertadas. Nós não temos ainda uma quantidade de projetos que dê conta da quantidade de inscritos no curso. De qualquer maneira, em princípio, é isso que tem que ser feito, né? Observar essa dinâmica de oferta de vagas. Vejam bem, a gente não tinha nenhum, né? Ou um ou outro, não, eu acredito em um, eu estou até sendo otimista dizendo um ou outro, mas a gente não tinha nenhum diretor-geral, né? Nenhum que tivesse essas informações mais objetivas. Então, a gente não lançou a abertura de vaga na página principal do site. Agora, finalizando o curso, a gente vai começar a lançar. Ó, vaga de diretor-geral e tal. E aí vocês olhem o projeto, se interessar a vocês, se candidatem. Provavelmente tem muitos candidatos, mas aí a gente faz, né, a própria equipe da plataforma vai fazer uma seleção a partir de entrevistas, né, que não são nem entrevistas técnicas, mas é para ver assim, o grau de disposição de vocês de tomarem a frente de um projeto. Né? Então, em princípio, é isso. É só observar a oferta de vagas e se candidatar. Pessoal, se candidata. Tá? Não esquentem muito a cabeça com isso. Preparação, já falei para vocês, formação é durante o projeto, não é durante o curso. Nós vamos começar agora a dar curso em sequência, vários cursos, né? Que dê conta de toda a parte de produção, percurso de produção dos grupos. Né? E aí vocês poderão se aperfeiçoar, se quiserem fazer os cursos, façam, né? A questão da função do diretor-geral é mais de gerenciamento mesmo. Né? Mas, enfim, na primeira chamada, primeira ação, bom, vocês se candidataram a uma vaga, vocês vão fazer a direção geral de um projeto. Primeira ação, primeiro metro do ABEP Biquila, né, é fazer uma chamada para produtor executivo. O primeiro parceiro de vocês é o produtor executivo, o cara que vai dar conta da parte burocrática, de organizar toda a produção. Né? Nós temos produtores executivos na plataforma. No último projeto, a gente conseguiu, aconteceram 5 candidatos, isso é uma boa notícia, produtor executivo é sempre muito difícil de achar. Mas essa chamada, como eu já falei anteriormente, pode ser diretamente no blog, no perfil de vocês. Vocês podem postar lá. Precisamos de um produtor executivo para o projeto tal. Inscrições aqui comigo, entre em contato comigo. Né? Ou então vocês vão entrar através do e-mail da plataforma, vocês vão solicitar um operador de site que lance um card de vaga para poder selecionar um produtor executivo. Tudo tranquilo até aqui? Acho que está tudo tranquilo. Bom, beleza. Então, esse é o primeiro passo do diretor-geral. Assumir um projeto, chama o produtor executivo. O que o produtor executivo vai fazer? Vai fazer o cronograma, vai fazer conversando com o diretor-geral. O cronograma e as reuniões de desenvolvimento. Vamos fazer uma reunião por semana? Vamos fazer uma reunião de 15 em 15 dias? Vamos fazer uma reunião por dia? Não sei, isso depende da agenda, do acordo, da disposição. Né? Lembrando que nessa seleção vai estar do produtor geral, vai estar o tutor e o autor do projeto, se for o caso. No produtor executivo também.
o tutor, junto com o diretor-geral. O tutor só se afasta quando o produtor executivo for selecionado. Tá? E o cronograma de reuniões, né, dessa primeira etapa, assim, que é a primeira etapa, tem a segunda chamada, que é o roteirista, e depois a terceira, que é o storyboard. Então, na verdade, o produtor executivo vai ver o cronograma dessa primeira etapa, não das outras, só dessa. Tá? E planejar as reuniões de desenvolvimento. Tá? A forma de fazer o acordo com relação às reuniões, no caso do produtor executivo e do diretor-geral, é direta, conversar os dois. Depois, com a medida que a equipe for aumentando, ele tem que entrar num acordo com a equipe. Fica mais complicado de acertar os horários, né? Não tem problema. Vejam bem, assim, ó, os projetos colaborativos, eles não vêm para absorver todo o tempo de vocês. Vocês precisam organizar a agenda de vocês. A ideia é que eles tomem, no máximo, 4 horas por semana, né, de cada envolvido. E os projetos subsidiados também têm esse princípio, né, de não exaurir as pessoas, de não fazer com que elas trabalhem 100%. Entre no acordo do trabalho no que for possível. Porque a pessoa também pode estar trabalhando, pode estar estudando, não tem problema. Não vai deixar de trabalhar, nem deixar de estudar para se dedicar aos projetos aqui. O projeto é complementar. A grande vantagem de fazer isso tudo à distância. A gente tem gente na plataforma praticamente de todo o Brasil. Isso é muito, muito, muito legal. Então, outra atribuição do produtor executivo, que são os contratos. Então, termos de estágio, né? Alguns são alunos que querem fazer o estágio no projeto, né? Contrato de prestação de serviço voluntário. É um dado interessante. O produtor executivo vai fazer um contrato dele, se voluntariando, e do diretor-geral também, se voluntariando. E, a partir dali, quem se candidatar à vaga como voluntário também vai assinar um contrato de voluntariado. Né? Depois, direitos de imagem e voz, aí mais adiante, né? Direitos de uso de trilha, direitos de uso de ilustração, desenho, obra e grade de horas. A grade de horas, essa grade de horas ela serve para registro de quem está participando, né? É importante para a certificação. E quando o projeto é subsidiado, a hora tem um valor. Então, um ganho proporcional à hora trabalhada. E proporcional, acho que não é a palavra correta, é estimado, porque cada ação já tem uma hora de produção prevista, então, nessa hora já tem um valor fechado. Mas, enfim, e esses contratos, a gente tem modelos de contrato. Então, o produtor executivo recebe esses modelos para facilitar o trabalho. Caso não haja, caso a gente tenha uma situação específica em que ele precise elaborar um novo contrato, ele conversa com a direção da plataforma, que a plataforma vai ajudar a elaborar um contrato. Né? As questões legais, nosso suporte das questões legais, a gente encaminha para a Fundação Delfim Mendes Silveira, que eu ontem esqueci o nome, né? Delfim Mendes Silveira, que nos dá todo o suporte contábil, legal, e regulariza todas essas ações que a gente desenvolve na plataforma. Certo? Então, bem claro aqui. Primeiro passo, se candidatar a uma vaga. Vai assumir um projeto. Segundo passo, fazer a chamada para o produtor executivo. Esse é o primeiro passo. É o primeiro método do Alberto Biquini. É isso que a gente tem que fazer. Depois, segundo passo. Segundo passo, a gente vê depois. Certo? Muito bem. Aqui, ó, a gente tem... Nós temos... Será que alguém está... Não, não tem ninguém. Aqui nós temos um sistema de arquivamento progressivo do Trello, né? Esse sistema foi elaborado, é um modelo também que a gente tem em desenvolvimento. Esse aqui, especificamente, foi feito pela nossa produtora executiva do projeto tutorial do 02, que ainda está em andamento, né? Júlia Rosa, né? Muito legal. Vocês observam todos os cards separadinhos. Então, primeiro, o produtor executivo. Vocês necessariamente não precisam fazer isso, só tem que saber que existe para poder ajudar o produtor executivo a fazer. O produtor executivo é que tem que dar conta dessas questões mais específicas. Por isso que é importante ter alguém com esse perfil. Né? Ali, arquivos de base do gerenciamento, a equipe, o tutorial, propriamente dito, depois a pré-produção. Os arquivos estão todos laranjas porque não estão ainda preenchidos, né?
mas já tem todo um roteiro de elaboração. Depois, na produção, a gente vai dar curso de produção executiva também, e aí a gente explica direitinho como é que se faz essas coisas agora. Esses cards, como é que se mexe nos cards, eles são linkados com sites de armazenamento, né? Então, Google Drive, e fica bem mais fácil de conduzir a produção dentro dessa forma de gerenciamento. A gente está pesquisando outras plataformas, né, mais ágeis, né, que implicam em contrato e tudo mais, em custo, né? Mas, por enquanto, essa aqui é gratuita, então a gente está tendo ela como base. Esse aqui é um cronograma também, elaborado pela Júlia Rosa, né? É um modelo que a gente segue também. Esse aqui é um modelo do Excel e coisas que o produtor executivo dá conta. E aqui, para definir isso aqui mesmo, só a base de discussão, né? Um tempo específico de cada um, requer um pouquinho de experiência, vocês têm que pedir ajuda para quem tem um pouquinho mais de experiência, ou vai no erro e acerto mesmo, não tem problema. A gente tem que pensar assim, é muito interessante, é muito importante a questão da autonomia, né, e da emancipação dos grupos, porque facilita o gerenciamento. Se vocês são 61 inscritos, a gente desenvolver 61 projetos, fica difícil de dar um auxílio objetivo. Nesse momento está tranquilo, não tem problema. Mas à medida que os projetos vão crescendo, né, fica difícil dar um auxílio objetivo, embora a nossa organização preveja esse auxílio. Então, por isso que é legal pegar aquele percurso, né, de resolver no grupo, com as ferramentas disponíveis, depois ir para a comunidade, e só depois, então, entrar na questão do tutor. Tá? E aqui é o nosso primeiro projeto subsidiado da plataforma, Obesidade no SUS, aonde todos os arquivos já estão preenchidos. Está um pouquinho mais ilustrado, né? Então, vocês conseguem ver o cursor aqui ou não? Não, né? Acho que só consegue ver a imagem. Ah, consegue? Maravilha! Então, olha aqui, ó. Aqui nós temos o roteiro, já colocou uma imagem do roteiro para facilitar a visualização. Verde, porque o roteiro já foi desenvolvido. Esse roteiro tem duas colunas, a gente costuma usar, não no modelo Master-Semi, mas no modelo áudio e vídeo, que são duas colunas. O Master-Semi, depois vocês vão saber, quem não sabe vai saber o que é. O Master-Semi é mais usado para fins de concurso, né, e tudo mais. Inclusive, a plataforma também é uma central de informações sobre vagas em outros estúdios e produtoras, com especificações, divulgação de editais, de divulgação de cursos específicos para a área da animação, né? Então, a ideia é fazer com que ela alcance o máximo de eficiência dentro desse sentido, de manter a equipe, a comunidade mobilizada e também fazer com que os membros da comunidade possam expandir seus objetivos, né? De repente, com o tempo, o que vai acontecer? Os diretores gerais, cada diretor geral, vai ter a sua equipe, né? A sua equipe de confiança, a sua equipe de relação, os seus bruxos, né? Já sabendo assim, eu quero um diretor de arte com aquela estética, pá! Já sabe qual é o cara que eu quero um storyboard que domine a narrativa, como eu gosto. Aí vai chamar sempre aquele storyboard, entendeu? Então, o louco da história é esse, é vocês conseguirem buscar equipes por afinidades e por ideais comuns. Ao longo do tempo, isso vai acontecer fatalmente. Nesse tempo, nesse percurso, legal é que a gente mantenha uma boa relação de comunicação, sabe? Que a gente possa compartilhar as informações, compartilhar as progressões, para que isso se torne efetivamente possível. Tá? Mas, enfim, que eu tinha assim, mais de objetivo para falar, tem mais alguma coisa para falar com relação à apostila, né? Mas eu já vou lançar aqui as duas questões, são três, né? Relativas aos nossos três encontros, já vou lançar aqui as duas questões para vocês responderem e a gente fazer a certificação de vocês de forma completa, né? Com a inscrição e com as respostas das perguntas. Segunda pergunta seria para o diretor-geral, seria assim: você percebe que o seu diretor de arte surtou e você detectou que o surto se deve ao acúmulo de trabalho. O que você faria?
Qual a medida? O cara lá enlouqueceu, o cara surtou, o cara entrou em depressão, né? E, sei lá, começou a brigar com todo mundo. Dependendo do nível de pressão que o cara possa ter, a pessoa possa ter, né? Não necessariamente na produção, porque o cara está com um monte de problema fora, né, da produção. Então, o que se faz? O que o diretor-geral faz? Né? E a terceira pergunta seria: o seu diretor de animação percebeu que você, diretor-geral do projeto, errou e fez diferente do que você mesmo havia orientado. Indignado, ele xinga você. O que você faz? Tá? Você dá uma orientação, tá? Olha, é assim que se faz. Aí, quando você mesmo vai fazer, faz de uma forma diferente do que você orientou. O diretor de animação se deu conta e xingou. Como é que você faz isso diferente do que você orientou? Blá, 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 blá. O que você faz? Certo? Querem comentar alguma coisa sobre essas perguntas? Percebam que são perguntas bem subjetivas, não são perguntas técnicas. Porque, na verdade, o grande desafio é a convivência. Talvez seja o maior desafio da vida de todo mundo. É conviver. Certo? Bom, vai acontecer assim, eu vou pegar essa apresentação e vou colocar lá naquela pastinha do Drive. Tá? Beleza, vou colocar lá naquela pastinha do Drive. Aí vocês vão poder observar e ler essas perguntas com mais calma. Lembrando que não existe resposta certa. Não, é xingar de baixo calão ou só levantar o tom de voz, olha, o suficiente para magoar vocês. Isso aqui é complicado, uma atitude arrogante quebra a confiança, transforma tudo em jarro quebrado. Sim, sim. Mas, pessoal, isso acontece. Isso acontece. Né? Então, é aprender a lidar com isso. Não acredito que aconteça no início com vocês, né? Porque, na verdade, quando os grupos iniciam os projetos, está tudo muito um pouco inseguro, assim, né? Então, não tem esse tipo de... Mas pode acontecer. Pode acontecer de alguém quebrar o jarro. O dilema do diretor, nesse caso, é o seguinte: eu tenho... Tá, o cara pegou e quebrou com tudo, né? Foi uma fissura nas relações, seja a relação pessoal ou na relação de grupo. Agora, a responsabilidade do diretor... Chora. Muito bom. Chora. Também é uma alternativa. Né? A grande dificuldade do diretor-geral é que assim, eu tenho um produto para conduzir. Então, um produto não necessariamente o filme, né? Mas na etapa ali do diretor de animação. Eu tenho um produto para entregar. Tá? Eu dependo desse cara porque ele já iniciou o trabalho. E, ao mesmo tempo, é, eu tenho que fazer alguma coisa, porque eu preciso agir para que o estrago não seja... Eu preciso agir para ter redução de danos, assim, sabe? Para não ficar maior do que já foi. Nas vezes que eu dirigi o estúdio, eu me deparei com várias situações. Com várias situações. Até uma história que eu sempre conto é que a gente fazia assim, a gente tinha uma regra que ninguém trabalhava depois do horário, não trabalhava sábado nem domingo, em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Então, quando os projetos chegavam, a gente já selecionava de forma a poder ter controle sobre isso. Né? Então, o que acontecia? Então, muitos projetos, a gente não. Se o cara chegar assim, é para amanhã. Não existe isso para amanhã. É para amanhã? Então, vai procurar outro. Aqui não, a gente não faz nada para amanhã. E tem um planejamento, tal, ninguém vai enlouquecer fazendo isso. Né? E a gente fazia também, com o objetivo de relaxar o pessoal, às sextas-feiras a gente fazia um happy hour. Então, por mais que a equipe tivesse um determinado atrito, uma tensãozinha, que é muito normal, e é muito normal, a gente ia para sexta-feira e, e a gente conseguia, legal, a gente conseguia umas parcerias, então a gente bebia de graça, praticamente. Né? O pessoal, todo mundo maior de idade, de boa. Quem beber mesmo, tipo, beber água, guaraná, tinha gente que não bebia álcool, né? E a gente conseguia umas parcerias, a gente bebia de graça. Bom, isso funcionou por uns, sei lá, uns 4 anos, né? Só que depois a gente começou a desacelerar, né? Todo dia. E aí a gente começou a desacelerar, a gente acabou com o happy hour. Quando a gente acabou com o happy hour, as tensões que eram
diluídas na sexta-feira, começaram a surgir, a aparecer. Pá, aí foi, né? Nossa, aí teve, eu me lembro de uma briga que deu ali no estúdio, que, sabe, os caras não chegaram às vias de fato, né? Mas assim, a briga foi muito feia, né? E o que que eu fiz naquela hora, cara? Eu não sabia o que fazer. Eu peguei 5 minutos de soco sem perder a amizade. Muito louco. Eu peguei, assim, conversei com os dois, mas, assim, eles não conseguiam se acalmar. E o que eu fiz foi dar férias para os dois. Eu dei férias, né? Assim, cara, mas é o seguinte, você está precisando relaxar, você dá te afasta um pouquinho, de boa, assim, e volta daqui a 30 dias. Né? Volta daqui a 30 dias. Não, pessoas que eu tenho até hoje muito carinho, realmente não são pessoas assim inimigas, né? Foi só um momento de muito estresse, né? Mas foi um momento muito perigoso que podia ter dado podia ter evoluído para uma situação muito muito difícil de resolver. E assim, inclusive depois a pessoa, eu dei férias e eles ficaram bravos comigo porque eu dei férias. Mas eu não sabia o que fazer, não era uma situação de chegar e dizer assim, ó, vão para casa e depois amanhã vocês voltam. Não, cara, não é assim que funciona. Mas eu não sei se foi a atitude mais certa. Não sei se foi. Né? E também a gente estava num momento de trabalho que eles se afastando não ia causar grandes problemas. No caso do diretor de animação da pergunta aqui, né, o diretor geral está dependendo. Parabéns, foram promovidos a clientes. Né? Mas não está. É uma situação. Então, e o que eu digo para vocês, muitas das coisas que vão acontecer, vocês vão aprender a resolver no calor da produção. O grande curso é a produção. Não tem, não tem outra possibilidade, né? A gente tem encontros de orientação. Eu estou me colocando à disposição de vocês para tirar dúvida. Se vocês estiverem trabalhando na plataforma ou não tem problema. Enquanto eu der conta de orientar vocês, não tem problema. Se ficar muito difícil, eu digo, não estou conseguindo dar conta. Mas no momento dá para resolver. E a gente tem uma perspectiva de crescimento e de ajuda mesmo muito legal. Muito legal. E é muito bom a gente se sentir participando disso. A importância de vocês aqui na plataforma é muito grande. Mas, enfim, era isso que eu tinha para falar para vocês do ponto de vista objetivo. Né? Eu não sei se vocês chegaram a ler a apostila, se tem alguma dúvida da apostila. Eu vou abrir a apostila aqui para ver. Vamos ver onde é que eu coloquei a apostila. Esse meu curso, área de trabalho. Apostila. Capa da apostila. Onde é que eu deixei essa apostila? Perdido aqui. Não vou conseguir achar. Não vou conseguir. Não vou conseguir, não vou conseguir, não vou conseguir. Ver se eu consigo aqui a apostila. Pronto, achei. Achei. Agora vamos compartilhar. Alguma pergunta, pessoal, enquanto isso? Eu falei aqui, uma coisinha aqui nesse ponto inicial aqui, que eu acho que é interessante. As funções do diretor-geral: analisar, planejar, promover decisões. Vejam bem, que eu coloquei aqui promover decisões, porque não é decidir sozinho, né? Mas ele fazer uma média, uma mediação entre a expectativa do grupo, e ele vai dar a decisão final, obviamente, mas é muito importante que essas decisões não sejam monocráticas, não seja pessoal, seja
o reflexo do que seria mais próximo do desejo do grupo, né? Organizar, delegar a função, pessoal. Isso é luta contra a cultura. Cara, é muito comum a gente acumular função, sabe? E fazer tudo sozinho. Não, divide. Cara, faz uma coisa, faz outra. Tá? Vocês devem estar acostumados, vamos fazer um trabalho de grupo de escola, sempre tem um que carrega nas costas, o resto vai acompanhando, né? Sempre. O desafio aqui é mudar isso, realmente montar uma equipe comprometida com o trabalho e delegar a função. Tem que delegar a função. Por isso que eu digo assim, o diretor-geral não precisa saber animar, o diretor-geral ele não precisa saber organizar um cronograma, ele tem que se cercar de pessoas que saibam disso, minimamente. Se não sabe, vamos construir o conhecimento, vamos investigar, vamos descobrir como é que faz. Né? Isso é importante. Essa questão da construção de conhecimento, ela é vital e ela é essencial do ponto de vista do desenvolvimento do setor nacional. Ali, o importante não é saber, mas ter o telefone de quem sabe. É o grande Bernardo, é isso aí. Né? Então, eu sempre falo para os meus alunos assim, nenhum investidor vai entrar pela sala e vai dizer, olha, eu tenho 15 milhões para vocês fazerem um filme para mim. Ninguém vai fazer isso. Né? Então, se ninguém vai investir, nós vamos deixar de produzir? Absolutamente. Produzir o nosso poder. A nossa capacidade de transformação de nós mesmos e da sociedade está justamente a gente produzir. Então, vamos trabalhar colaborativamente, vamos produzir e vamos abrir espaço. E vamos abrir espaço ao longo do tempo, vamos desenvolver o mercado, vamos descentralizar essa produção e vamos atrair as mídias que podem comprar esses produtos, como é o caso do Canal Futura, né? Para poder justamente estabelecer um mercado que possa funcionar dentro dessa realidade precária que a gente vive. Né? Então, a gente trabalhar em escala é essencial. Não adianta a gente acumular e passar noites em claro. Lembro da regra do meu estúdio, que é ninguém trabalha depois do horário, ninguém trabalha sábado, ninguém trabalha domingo, ninguém trabalha feriado. Né? Porque são pontos sagrados, é o mínimo que a gente quer. No caso da plataforma, não precisa nem trabalhar 8, 6 horas por dia. Trabalhar 4 horas por semana. Dá para organizar isso, dá para fazer dessa forma. Os projetos subsidiados ele requer um pouquinho mais de experiência, porque os projetos subsidiados têm prazo, e isso gera tensão. Então, vocês ganham experiência, ganham corpo nos projetos colaborativos e depois passam para os subsidiados e vão levar numa boa, tranquilo, direto. Né? Mas, enfim, delegar a função é uma bandeira, assim, é um grande desafio. Né? A minha experiência mostra que a tendência das pessoas é sempre acumular serviço. Coordenar, mediar e auxiliar. Palavras mágicas. Tomara que a gente consiga fazer tudo isso, né? Como diretor-geral. Mas, enfim. E é isso. O sistema de produção, a questão do narrativo, né? Isso tudo é amarrado no storyboard, que é pegar o roteiro, vai transformar isso numa lógica narrativa que seja inteligível, dependendo dos objetivos da produção. A gente trabalha com todo tipo de produção de animação, né? Pode ser institucional, pode ser educativa, pode ser artística, também não tem restrição em relação a isso. Isso vai muito do perfil também do diretor-geral, porque o diretor-geral é o cara que assina o filme. Direção-geral, já assina o filme. É poder, né? É poder. Então, é uma posição chave, assim, dentro dessa produção. O estético também a gente vê na direção de arte. E o burocrático, que é a questão da produção executiva. O que eu falei para vocês, o simples para o complexo, o pensamento do Abel Bikila, um metro sempre à frente. Vamos olhar sempre para... sabe, esquece do resto e foca na etapa. Tá? Etapa, mas essa etapa vai durar 3 meses, 5 meses. Não tem problema. Pode durar o tempo que quiser, desde que seja satisfatório. Uma pergunta aqui. Uma dúvida para dirigir projetos de jogos digitais. Segue a mesma linha de dirigir animação? Já que ambos são audiovisual, o que muda?
André, assim, tem que haver uma adaptação. A lógica é a mesma, mas esse esquema que eu estou colocando para vocês foi feito para filmes de animação. Mas tem que haver uma adaptação. O que fazer exatamente, o que pontuar, eu teria que fazer uma análise. Eu não fiz essa análise ainda. Tá? Mas isso é uma coisa que a gente pode até continuar conversando, porque a questão da produção de jogos, de games dentro da plataforma, é um apelo bem grande assim, que existe. Né? Agora, a UFPEL também está iniciando um curso de games, então, fatalmente, a gente vai acabar também absorvendo essa produção. Mas, nesse momento, assim, eu não saberia te dizer objetivamente o que é. O que eu posso dizer é o seguinte, a lógica de progressão é a mesma. É a mesma para a produção de games. E eu te falo também o seguinte, hoje, na plataforma, a gente não conseguiria dar uma orientação eficiente, eficaz, como a gente dá para um filme de animação Cutout. Mas isso não impede de escrever um projeto de game, não. Não impede. Não impede de escrever um projeto de game. Não impede de mobilizar uma equipe para produzir game. Não impede. Pode fazer isso. Eu só estou colocando isso no sentido de que vai ter um pouquinho mais de dificuldade, porque a gente não tem como dar conta, né, de resolver isso. Mas o que a gente precisa fazer? E eu conto com o apoio de vocês. Mobilizar pessoas para entrar na plataforma. Sabe? Mobilizar pessoas experientes, pessoas apenas desejosas de participar, simpatizantes, mobilizar todo mundo para entrar na plataforma. Quanto mais essa plataforma crescer, quanto mais as pessoas entenderem qual é a função dela, mais a gente vai conseguir produzir com melhor qualidade, com melhor eficiência, sem as pessoas sofrerem, enlouquecerem. E com uma expectativa de renda, porque a plataforma hoje já gera renda para as pessoas. O que para nós até é uma surpresa, porque quando a gente abriu ela, disse, não, gerar renda vai levar uns 5 anos. Que nada. No dia seguinte que a gente colocou a plataforma à disposição, no dia seguinte a gente já estava trabalhando. Né? Então, isso é um item muito interessante e muito legal da gente poder comentar e se dar conta. Mas, sim, a gente quer trabalhar e podemos estudar a forma de fazer com que isso... Pessoal, eu vou até dar uma dica para vocês. Existe uma plataforma que... Não existem muitas plataformas colaborativas no mundo, pelo menos eu não conheço umas 5, talvez. Né? 5. Sendo que dessas 5, existe uma só que é parecida com a nossa, que é a chamada de Nerdeo. Nerdeo. Vou botar aqui no chat. Nerdeo. Essa plataforma ela é uma plataforma de produção colaborativa. Ela trabalha no topo na pirâmide. Ela, sim, é um banco de talentos. Ela trabalha com alta performance. E os dois percursos produtivos três percursos produtivos, que é filme, produção de visual live action, produção de visual animação e games. Então, é interessante vocês darem uma olhadinha, até se inscreverem lá, sabe? De boa. Não é concorrente, nós não existe esse concorrente. Se existiam outras plataformas iguais a nossa, meu Deus, felicidade total. A gente quer que essa ideia se espalhe, a gente quer que vocês que construam seus grupos aqui, depois, se quiserem, se transformem em produtoras, velho, e copiem, que se repliquem, assim, garantindo os mesmos princípios, que é democratizar o acesso à linguagem e à produção e contribuir para o desenvolvimento do mercado, de um mercado, não o mercado, tem medo de falar mercado, você entender que é competição, que são as majors, que vão trabalhar só em alta performance. Não, pessoal, não esquentem a cabeça. Assim, qualidade é uma coisa que vem com o tempo, sabe? Alta performance é uma coisa que vem com o tempo. A gente trabalha na base. Eu acho legal que vocês também se atentem para esse tipo de pensamento. Embora também não seja excludente. Ninguém aqui vai fiscalizar e vai inibir vocês na forma como vocês estão trabalhando. Vocês têm a opção de trabalhar como acharem que é mais viável. Certo? Mas, enfim, era isso que eu tinha para falar para vocês. Certo? E qualquer dúvida, assim, nós temos ainda mais um encontro amanhã. Amanhã eu vou fazer um encontro assim mais aberto que esse ainda, tá?
Se vocês puderem trazer, eu vou comentar as respostas dessas últimas perguntas, mas se vocês tiverem algumas dúvidas, tragam. Tá? E como eu falei para vocês, o curso inicia aqui, mas não termina. Tá? Então, na plataforma, estaremos sempre à disposição. Sim, pode perguntar, Maria. Né? E a gente está nos canais do grupo lá, no WhatsApp, no Telegram, no e-mail. Façam contato que a gente está sempre aí disposto. Ah, sim. Eu até vou fazer isso agora, antes que eu me esqueça. Sabe? Marielle, eu fiz duas perguntas, eu coloquei duas perguntas na apresentação e estou postando a apresentação de hoje com as duas perguntas na pasta do Drive. Tá? Eu só vou mostrar aqui para ti, então, para não ficar carente aqui. Ó, as duas questões são essas. Você percebe que seu diretor de arte surtou, detectou que o surto se deve a um acúmulo de trabalho. O que você faria? Né? O diretor geral tem que ser meio psicólogo também. O seu diretor de animação percebeu que você, diretor geral do projeto, errou e fez diferente do que você mesmo havia orientado. Indignado, ele xinga você. O que você faz? Tá? Então é isso. Isso aqui vai estar lá na página do Drive, tá? Para vocês poderem refletir um pouco. Tá? O prazo para vocês entregarem essas perguntas até o final do curso. Dessa primeira etapa, né? Final do curso amanhã, no mesmo horário, até às 19 horas. Xinga você apenas, o suficiente para deixar você magoado. Tá certo, Alas? Alana, desculpa. Eu conheço a Alana, meu Deus. É por aí. Aqui, ó, minha experiência é -9, mas está sendo muito bacana a coisa. Muito obrigado, vai tomar. Olha, fica à vontade, assim, ó, não precisa ter experiência nenhuma para participar. O importante é se sentir assim, sabe, não ter medo de perguntar, sentir à vontade. Ninguém vai cobrar, sabe? Ninguém vai ficar chamando atenção. É parceria mesmo, cara. É parceria mesmo. Todo mundo aqui está junto e aprendendo junto. Quando eu falei ali que o diretor... Há uma contradição louca naquela pergunta do diretor-geral ser xingado, porque aí coloca em xeque uma certa hierarquia, né? Mas, a rigor, todo mundo está aprendendo. O diretor-geral está aprendendo também. O diretor-geral tem direito de errar. Ou não? Claro que tem. Então, não esquente a cabeça. Xingar é palavrão? Me desculpe. Meu Deus do céu. Vamos mudar o termo. Ah, não, chamar de palavrão. Agora que eu entendi. Então, fizemos um festival, um stop motion na minha escola. Talvez agora façamos com mais propriedade. Sim. Pessoal, Ariadne, stop motion, ele tem uma peculiaridade muito legal, acho que ótimo para fazer uma oficina. Eu acho que a gente pode até pensar em propor uma oficina de stop motion à distância, dentro da plataforma mesmo. Ele é a mais democrática das linguagens de animação. E eu acho que é bem estimulante fazer isso. Tá? Mas, enfim. É isso, pessoal. Beleza. Vamos pensar nisso com carinho. E aí a gente propõe para vocês e para quem mais quiser. Então, vamos continuar em contato. Vamos continuar em contato. E aguardem, porque vão surgir mais cursos, tá? Os cursos vão ser todos assim. São 3 encontros, 1 hora cada encontro, e todos de orientação, com o objetivo de iniciar e não terminar para o resto da vida. Valeu? Um grande beijo, um abraço a todos, muito obrigado e até amanhã. Abração. Valeu, grande Bernardo.